Os incômodos causados pela menopausa são inúmeros. As mulheres sabem muito bem do que eu estou falando, né? Mas o que poucas mulheres sabem é que, além das alterações de humor e dos chamados calorões, aí, ela também acentua e acelera o envelhecimento da pele. Você sabia disso? O que prejudica ainda mais aí a autoestima da mulher, né? Bom, mas nós vamos falar sobre o assunto agora com a médica nutróloga, a doutora Cristiane Molon, que já está aqui ao meu lado. Doutora, bem-vinda ao Ver Mais, tudo bem? Obrigada, Belice, tudo bem, e você? Bom, tudo ótimo. Vamos falar desses principais sintomas aí da menopausa? Isso, então, a mulher, quando ela entra no climatério, que é aquela fase que antecede a menstruação, em média ocorre aos 45 aos 55 anos. Tá. Ela já começa a ter muitos sintomas. Algumas mulheres têm sintomas que vão desde calorão, ressecamento vaginal, oscilação do humor, insônia, irritabilidade. Ela começa a aumentar, começa a engordar, aumentar a gordura abdominal. Ela começa a ter alterações comportamentais também. Tá. Mas nem todas as mulheres apresentam esses sintomas, eles são muito variáveis. É bem sobre isso que a gente tem uma pergunta, quer ver, doutora? Olha só, a Bruna diz assim, ó, minha mãe tem 45 anos e faz 5 meses que ela não menstrua. Ela não sente o calorão. E ela queria saber se é normal. Isso. E é uma vantagem isso, né? Isso, é uma vantagem, porque o calorão, ela piora muito a qualidade de vida da mulher. Uhum. Mas algumas mulheres não têm o calorão, mas podem ter outros sintomas associados. Quais, por exemplo? Oscilação do humor, a diminuição da libido, mais ansiedade. Ela pode começar a engordar porque o metabolismo diminui bastante também. Olha só. O envelhecimento precoce também acontece porque à medida que o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, que é um hormônio que ele é vasodilatador, ele é euforizante, ele melhora o humor, a partir do momento que ele começa a diminuir, quando a mulher entra no climatério, as mulheres já começam a apresentar alguns sintomas. Então é uma fase de muita transformação para a mulher e que ela sente no corpo todo e na pele também. Nossa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os tratamentos para tudo isso. Sim. Cirlei pergunta, tenho 53 anos e faz 6 anos que sinto muito calor. Nossa, 6 anos, doutora, coitada da Cirlei. Gostaria de uma solução para diminuir esse sintoma. Então, para os sintomas de calorão, a medicação vai desde de reposição hormonal, que pode ser por pílulas, pode ser por géis, por adesivos, também tem os fitoterápicos, existem alguns antidepressivos, ou para as mulheres que têm fatores de risco, que elas não podem repor hormônio, tem outros tratamentos que é a acupuntura, que também são tratamentos que ajudam a diminuir bastante esses sintomas. Que legal a questão da acupuntura. É bem interessante. Muitas mulheres, doutora, tem essa questão aí, eu chamo de repente, de um preconceito em relação à reposição hormonal, porque elas dizem que vão engordar. Isso é verdade? Como é que a gente fala em relação a isso? Não, na realidade o que acontece é que a mulher, quando ela entra na menopausa, as células estão muito desidratadas e com a alteração hormonal, elas ficam, como se fosse a célula desidratada mesmo. Quando ela começa a introduzir o hormônio, usar o hormônio, as células hidratam. Tá. E aí ela tem uma média de 1 quilo, 1,5 quilo de aumento de peso inicial. Tá. Por isso que é legal que a mulher, ela comece a se tratar preventivamente para evitar isso tudo, desde que a mulher esteja praticando atividade física, se alimentando bem, dormindo bem, se cuidando antecipadamente, ela não apresenta esse aumento de peso. Que idade é o ideal, então? O ideal é que ela comece a cuidar desde cedo. Desde cedo, porque aos 45 anos já começa a ter uma diminuição dos hormônios na maioria das mulheres. Então, a partir dos 40? Um pouquinho antes. Antes já, doutora? A partir dos 30 anos, nós começamos a envelhecer muito rapidamente. Eu estou com 29, preciso correr ano que vem, então, precisamos correr. Quanto antes você cuidar e mudar seus hábitos de vida, você vai passar muito melhor por essa fase de adaptação que é a menopausa. Se a mulher já passou dessa idade aí dos 30 anos, já está com os calorões, 1,5 quilo também, doutora, não. Acho que é vantagem para os calorões que a mulher sente, né? Com certeza, porque os incômodos são muito grandes e normalmente Sim. elas estão depressivas, a relação com o parceiro já está prejudicada, porque além da dor durante o ato sexual, ela tem sangramento, já não sente mais prazer, e aí você tem que avaliar o risco e o benefício e os fatores de risco de cada pessoa para avaliar qual é o melhor método de tratamento também. Compreendo. E sobre isso temos mais uma pergunta aqui, ó. A Leila, na menopausa a mulher tem mais chance de desenvolver a depressão? Sim, porque o estrogênio, ele é um hormônio euforizante e que atua diretamente no humor. E como ela começa a ter uma diminuição desse hormônio, quando ela entra no climatério, que é aquela fase que antecede a menopausa, aumenta o risco da mulher ter depressão. Nossa, doutora. E esses sintomas todos aí da menopausa,
quanto tempo que dura, que permanece na vida da mulher? Algumas mulheres, elas têm os sintomas por 3, 4 anos, algumas 10, 15 anos, depende muito, é muito individual. Nossa. É muito individual. Tem mulheres de 70 anos que ainda sentem os calorões. Sério, doutora? Então vai para a questão de procurar um especialista para verificar a cada caso qual é a forma de tratamento adequado. Adequado, isso mesmo. Individualizar o tratamento. Cada uma, de acordo com os sintomas e com a história clínica de cada um, o tratamento deve ser individualizado. E é hereditário, por exemplo, minha mãe sentiu calorões, sentiu isso, sentiu aquilo, eu vou sentir também, ou é muito individual? É bem individual, a parte hereditária não pesa aí muito não, depende muito como são os hábitos de vida da mulher mesmo. Tem a questão também da alimentação? Sim. Isso ajuda? Ajuda muito. Quem tem uma alimentação mais saudável, rico em alimentos proteicos, que é peixes, carnes, ovos, ajuda muito na questão da pele, porque são alimentos que ajudam a estimular a produção de colágeno, auxiliam na síntese proteica, assim como legumes, verduras que são ricos em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres que estão envolvidos no processo do envelhecimento precoce, não só da pele, do corpo todo. Alimentos ricos em ômega 3, como os peixes de água fria. É legal também cuidar com os carboidratos, preferir carboidratos, massas, pães, arroz, mais da forma integral, porque os carboidratos refinados e o açúcar, ele degrada o colágeno, ele causa aquela reação chamada de glicação, que é como se fosse a caramelização do colágeno e propicia um envelhecimento bem mais rápido. Nossa, temos mais perguntas, doutora, vamos ver aqui. A Simone diz assim, eu estou com 44 anos, acho que já estou indo para esse lado. Queda de cabelo e tireoide é normal, doutora? Sim. O que acontece? Quando a mulher ela está entrando na menopausa um pouquinho antes e ela vive em muito estresse, ela pode ter impacto em produção de vários outros hormônios, da suprarrenal e da tireoide também. Então, um dos sintomas da tireoide é a queda de cabelo, mas a mulher na menopausa também observa que a qualidade do cabelo, da pele e da unha fica muito ruim. O cabelo fica mais frágil, ele perde o viço, o brilho, a unha começa a ficar mais escamativa. Então, ela tem uma alteração no organismo todo. Meu Deus, doutora, tem essa entrevista os maridos têm que assistir também para entender melhor as suas esposas. Isso mesmo. Vamos para a última pergunta para a gente encerrar, Lenir. Meu fluxo menstrual é intenso por 4 dias. Tenho 39 anos e posso entrar na menopausa logo? Não. Isso não está relacionado? Não, a preocupação é uma mudança no fluxo e na regularidade do ciclo menstrual. Ela menstrua muito, começou a menstruar pouco, ou menstrua pouco, começou a menstruar muito. Então, quando você tem uma mudança na forma como ela menstrua, aí seria legal avaliar a parte hormonal, consultar o médico para observar se está entrando na menopausa ou não. O que nós observamos é que as mulheres estão tão estressadas que estão tendo menopausa precoce. Ah, entendi. Então, isso tem que cuidar bastante. Cuidar também. Cuidar bastante. Doutora Cristiane Molon, adorei nosso bate-papo. Sucesso. Obrigada pela participação. Obrigada pela oportunidade.